Salve, salve pessoal, aqui é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai começar a nossa aula sobre sistema nervoso, né? Lembrando sempre, cientistas, essa aula é voltada aos oitavos anos do ensino fundamental. E lembrando sempre, qualquer dúvida é só perguntar aí nos comentários. Bora lá! Primeira regra básica. Para que se estudar o sistema nervoso, pessoal? Porque basicamente ele transporta, produz tudo que a gente pensa, ele processa todas as informações, ele auxilia os sentidos, os sentimentos, pessoal. Ele também estimula todas as sensações que você sente, né? E de forma geral, do que é composto o sistema nervoso? Três partes básicas, básicas e básicas. O sistema nervoso central, que é o que fica na cabeça e na medula, o periférico, que é o que conecta o corpo com o sistema nervoso central, e o autônomo, que a gente vai conversar, que é o automático. Sistema nervoso central. Vamos entender um pouquinho sobre ele. Lembrando sempre, nós iremos falar sobre as três partes. Então, cientistas, do que é composto o nosso sistema nervoso central? Duas partes: o encéfalo e a medula espinhal. Lembrando sempre, essas duas coisas vão estar conectadas, trabalhando em conjunto, né? Outra regra importante: o encéfalo, como você vai ver na imagem circulada de quadrado vermelho aí, ele não é só o cérebro. Na verdade, ele é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. Tudo isso fica dentro do crânio e conectado num tronco encefálico, destacado em verde, a medula. Continuando o nosso processo, cientistas. O nosso encéfalo em si é muito importante, né? Então, o que se pode falar dele? Ele é encontrado dentro do crânio, novamente repetindo, e ele é protegido extremamente dentro do crânio, pelas meninges, pelos líquidos, e por fora ele é cinza e por dentro ele é branco, só por curiosidade. O nosso encéfalo, ele basicamente é composto pelas três partes iniciais que eu falei: o cérebro, né, o cerebelo e conectado a todos eles o tronco encefálico logo abaixo, né? Aqui, cientistas, é o exemplo, ó. O cérebro destacado na seta vermelha, o meu cerebelo na seta verde e logo abaixo o meu tronco encefálico conectado na seta azul, né? Seguindo a sequência, aqui é um encéfalo visto em 3D, uma imagem original, né? Uma outra imagem geral, legal, muito bem feita. E o nosso cérebro, pessoal, do que é importante você saber sobre ele? Primeiramente, vamos ver a anatomia. O nosso cérebro, pessoal, cientificamente, externamente, de uma forma simples, ele divide em duas partes: o hemisfério direito, que controla o lado esquerdo do corpo, e o hemisfério esquerdo, que controla o lado direito do corpo. Todos eles são separados e unidos aí. Aqui é um exemplo, ó, o hemisfério esquerdo do cérebro, tá? O corpo caloso, que é o que junta as duas partes. Aqui é um exemplo, cientistas, ó, dá para ver os dois hemisférios cerebrais. Aqui também, observa bem que dá para ver a divisão entre os dois hemisférios cerebrais, que é a fissura longitudinal. Essa imagem dá para ver o corpo caloso juntando os dois hemisférios cerebrais. Aqui é uma imagem geral do corpo caloso, como ele se irradia dentro do cérebro. Aqui é um outro exemplo destacando o corpo caloso, né? Lembrando sempre, é bom dar uma pausada nessa imagem para você ver bem. E aqui é uma sátira, né, do corpo caloso juntando os dois hemisférios cerebrais aí que trabalham independentemente, né? O corpo caloso é o que mantém os dois hemisférios juntos, né? Fechando aqui, temos também o corpo caloso em vista ramificada aqui, né? Aqui temos o cérebro em 3D, o corpo caloso está sendo destacado em verde, né? Aqui dentro do cérebro. Nota que são dois nódulos. E as meninges, pessoal, o que elas são, né? O nosso cérebro ele é protegido, né? E ele é protegido dentro do crânio por três tecidos conjuntivos, né? Que são as meninges. Elas juntam o nosso cérebro ao crânio, né? E também protege o nosso cérebro contra choques, né? Essas três camadas que funcionam como se fossem camadas de bolo, elas são chamadas de dura mater, que é a primeira, né? De aracnoide, que é a segunda, que gruda lá no dura mater, na terceira, que é a pia mater. São esses três tecidos conjuntivos que mantêm o cérebro preso dentro do crânio, assim como a medula preso dentro da medula espinhal.
Aqui é um exemplo, né, um desenho, né, eu não curto muito usar desenho, mas tem desenhos que são bons. Tecido epitelial, né? Entrando na sequência temos o crânio, e entre o crânio e o cérebro, os cientistas, eu tenho o primeiro tecido conjuntivo, que é a dura mater. Abaixo dela eu tenho a aracnoide, e conectando a aracnoide ao cérebro, ao encéfalo, dependendo da região, eu tenho a pia mater, tá? E existem desenhos que explicam até melhor que desenhos, imagens reais, né? Aqui é um exemplo, ó. Se você reparar bem, dá para você ver as 3 camadas de tecido de meninge aí. E o nosso cérebro, pessoal? Falando basicamente sobre a função dele, né? O nosso cérebro, pessoal, ele é a central de processamento, né? É ele que faz você perceber o ambiente, né? Você enxerga, escuta, sente gosto, sente tato por ele. É ele também que seleciona as informações que você aprende durante o dia, né? É ele que faz essa coisa. É ele também, cientistas, que faz as escolhas. É você que escolhe, mas o seu cérebro que faz o parâmetro de comparação. Quando você tem algum problema para resolver, é o seu cérebro que faz com que você raciocine. E também ele é responsável pela sua consciência, né? O que é certo e o que é errado. O cérebro, ele precisa se conectar com o corpo, ele vai ter auxiliando ele nervos cerebrais, né? Lembrando sempre, a informação sai do corpo, chega ao cérebro, mas quem leva para ele é o nervo cerebral. Quais são os 2 tipos? O primeiro é um pouco desconhecido aí, né? É o tálamo, né? O tálamo, ele é muito importante, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E o segundo, pessoal, que talvez aí para quem conhece, acessa mais a internet, é o hipotálamo. Ele é um pouco mais conhecido que o tálamo, né? Mas não mais nem menos importante. Lembrando sempre, esses são os 2 nervos que conectam o cérebro ao corpo, né? O tálamo, pessoal, o tálamo é muito importante, né? O tálamo é tão importante, pessoal, porque o nosso cérebro ele não curte muito se conectar com o restante do corpo, né? Então ele vai ter alguém que vai pegar a informação da medula e levar até ele, né? Por exemplo, quando alguém toca em você, você sente. Quem produz a sensação de sentir é o seu cérebro. Mas quem leva a informação até a medula é o sistema nervoso periférico. Mas quando ela chega até lá em cima, na base do cérebro, ela não vai direto para o cérebro. Vai ser o tálamo que vai levar ela ao cérebro, né? O tálamo é como se fosse um braço direito do cérebro aí. Aqui é um exemplo, ó. Se você olhar aqui, ó, nessa imagem, se você observar bem, ó, a medula, o tronco encefálico, você consegue enxergar que o tálamo está por cima dela, ó. A informação chega até ali e é o tálamo que espalha ela para o corpo, para o cérebro, perdão. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é o tálamo destacado em amarelo, né? Como nós temos 2 hemisférios cerebrais, automaticamente o nosso tálamo é subdividido em 2 partes. Cada uma leva e distribui informação para um hemisfério. Aqui, ó, é uma imagem em 3D do tálamo, né? Visto de frente. Observa bem as 2 segmentações e vira de lado aí, você consegue. O hipotálamo, ele faz a mesma coisa quase que o tálamo, porém, o que ele leva ao cérebro é diferente, né? Enquanto o tálamo leva a informação dos sentidos, dos músculos, o hipotálamo, ele meio que leva informação do que está acontecendo no corpo. Tipo, tá com frio? Tecido epitelial manda informação para o sistema nervoso periférico, que leva até a medula, que sobe até lá em cima. Quando chega lá em cima, quem vai dar essa informação para o cérebro vai ser o hipotálamo. E o hipotálamo vai falar isso e o cérebro vai perceber o que está acontecendo e vai mandar uma resposta. No caso, se for calor, vai fazer você transpirar. No caso, se for frio, vai fazer você tremer. É só um exemplo, né? Aqui é o hipotálamo, né? O hipotálamo está bem perto do tálamo, na verdade. Ele é conectado ao tálamo, né? Se você observar aqui, dá para ver ele destacado aí no círculo aí azul, né? Aí é o hipotálamo. É daí que vai a informação de sede, de fome para o nosso cérebro. Observa bem, gente, é importante você estar conhecendo esses 2 nervos porque o seu cérebro só percebe por causa deles. Aqui é uma imagem do hipotálamo, né, visto destacado dos outros, né? Ele é bem menor, né? Mas não é pelo fato dele ser menor que vai ter a capacidade aí ou reduzida, né? Regiões do cérebro, pessoal. O cérebro tem um monte de região. A primeira região é o lóbulo frontal. A segunda é o lóbulo parietal. A terceira, pessoal, e não menos importante, é o lóbulo occipital. E a quarta é o lóbulo temporal.
Cada regiãozinha dessa é importante uma coisa, e quem teve aula comigo aí percebeu que eu falei algumas, né? Se a gente ficar falando só sobre isso, a gente dá umas 10 aulas só sobre o assunto. E tempo, para quem é professor, sabe que não existe quase, né? Que é fazendo uma coisa, terminando outra, já partindo para outra, tem que fechar a nota e acaba não dando tempo. Aqui, ó, destacado em azul, é o lóbulo frontal, é aqui que processa os cheiros, né? Um exemplo. O lóbulo parietal é onde está a região da mentira, né? Eu comentei muito em sala. O lóbulo occipital é onde é feita a imagem, né? Que a gente enxerga. E o lóbulo temporal que escutamos. Cerebelo, pessoal. Outra parte do encéfalo que a gente está estudando. Para que ele serve, pessoal? O cerebelo basicamente faz a gente sentir equilíbrio, né? Se você tem essa sensação de estar equilibrado ou desequilibrado, quem informa isso para o seu encéfalo é o cerebelo. O cerebelo é muito importante, pessoal. Tanto que quando a pessoa bebe muito, a bebida alcoólica influencia no funcionamento dele, né? Por isso que a pessoa que bebe muito mesmo cai, né? Fica caindo, fica desnorteada, caindo, cai mesmo. Uma outra coisa importante, não, o cerebelo, pessoal, ele é responsável pela memória física final, aquela memória permanente. Não aquela memória que você aprende agora, mas aquela memória que você guarda para o resto da vida, né? O cerebelo é como se fosse um HD, né? Você tem a memória RAM no computador e o HD. O cerebelo seria o HD, né? O cerebelo também, pessoal, ajuda a gente a fazer um movimento complexo, como tocar violão, tocar bateria, tocar piano, andar de bicicleta, dirigir. Por isso que quem bebe deve evitar de fazer essas coisas, porque perde reflexo e automaticamente não vai ter uma resposta boa sobre o que acontece. Aqui destacado na imagem, se vocês observarem bem, ó, vai ter o encéfalo em si, né? O cérebro destacado em colorido, o tronco encefálico embaixo, mas em cinza vai ter o nosso cerebelo aí, né? O cerebelo, ele não é menos importante nem mais importante, né? Ele tem a função dele, né? Que é basicamente fazer isso. Então, para quem está escutando agora, pessoal, evita de beber, tá? Eu mesmo, eu tenho 30 anos, eu bebo, entendeu? Eu sei que faz mal. Então, evita muito aí de beber. Seguindo a sequência, cientistas, toma cuidado mesmo, tá? Bebida dá falsa sensação de estar bem, né? E, na verdade, pelo contrário, né? Você tá bem, mas não tá tão bem assim, então não dirige, vai morrer, meu. Né? Aqui na sequência, temos uma imagem em 3D, né? E aí é como o cerebelo fica conectado atrás do cérebro, né? Também observa bem, ó, ele de lado ele parece ser pequeno, mas ele é largo pra caramba, né? Aqui é uma outra imagem, tá mudando, tá um pouquinho lento, desculpas aí. Aqui é uma outra imagem mostrando o cerebelo conectado também. Tronco encefálico, pessoal, beleza. Falando no cérebro, falando no cerebelo, vamos pro tronco encefálico. O tronco encefálico também é importante, pessoal, né? E o que o tronco encefálico faz basicamente, pessoal? Ele faz basicamente funções vitais. O que é uma função vital, pessoal? É uma função que te mantém vivo. Exemplo comum: quando você está com fome, vai ser ele que vai mandar você sentir fome. Quando você, pessoal, está com sede, apesar do cérebro receber a informação, é ele que faz você sentir sede, né? Coisas básicas aí. Aqui, ó, é um destaque geral na imagem e o tronco encefálico destacado embaixo aí pela seta vermelha, né? Lembrando sempre, pessoal, ele é muito importante também, porque ele também faz parte do nosso encéfalo aí, né? Aqui, pessoal, é uma imagem em 3D destacando o tronco encefálico, né? Ele sai de lá de dentro, ó. Aqui também é uma imagem destacando o tronco encefálico dentro do nosso crânio. E aqui é uma visão geral dele também. Observa que dele já sai a medula, que é o nosso próximo assunto aí, né? A medula espinhal, pessoal, na minha opinião, assim, concepção geral, simples, ela é meio que um elo de ligação, né? Do cérebro com o corpo, do tronco encefálico com o corpo e do cerebelo com o corpo. Basicamente ela liga o encéfalo ao restante do corpo, né? Se o nosso encéfalo quer mandar uma informação, ela tem que descer pela medula espinhal para poder se conectar ao sistema nervoso periférico, né? E o legal é que quando o corpo quer se comunicar com o encéfalo, ela é usada também. Então a informação sai do corpo para o cérebro, passa por ela, ou sai do cérebro, passa por ela para chegar até o corpo.
É como se fosse meio que um caminho geral, é como se fosse uma avenida, grosseiramente falando. Aqui é uma imagem legal, ó. Observa bem, ó, o encéfalo e conectado nele em amarelo a medula. Aqui é uma vista de costas, né? Olha como que a medula é encaixada no encéfalo. É ela que transmite a informação lá, né? Lembrando sempre, cientistas, destacado em vermelho de novo, o encéfalo. E destacado abaixo, pessoal, a medula. Isso aqui basicamente, pessoal, é a explicação do que a gente viu lá nos primeiros slides, né? De uma forma geral aí, né? Aqui, cientistas, é uma imagem da medula espinhal, né? Peguei esse, tá aproximado aqui, dá para você ver a vértebra, né? Que é o osso que protege a medula espinhal, o disco que vai proteger o impacto entre as vértebras e atrás peguei o quadrado preto aqui, vou aproximar um pouco mais para vocês verem aí, ó. É isso, é que é a medula espinhal, pessoal. Observa que nela, ó, tem dois nervos aí, ó, um de cada lado. São esses nervos que vão formar o sistema nervoso periférico. Aqui, ó, é uma imagem real, tá? Também mostrando os nervos periféricos, dá uma boa olhada. Aqui também. Dá uma pausada, dá uma olhada com calma. Aqui também, cientista, o sistema nervoso periférico. E nele dá pra ver as ramificações aí, né? Sistema nervoso periférico, pessoal. Já tá bem na cara o que ele faz, né? Basicamente, pessoal, o sistema nervoso periférico vai conectar o nosso corpo com o sistema nervoso central. Toda vez, cientistas, que você toque alguma coisa, você só vai sentir porque o sistema nervoso, que é uma rede de nervos, vai levar a informação até o seu cérebro, né? Então, basicamente, pessoal, ele funciona trazendo as informações, né? Não, nunca minimizando ele, na verdade, a ideia é que ele leva a informação até o central e traz a informação do central para o corpo, né? Aqui é um exemplo do sistema nervoso periférico, destacado em vermelho, a gente vai ter o central, que é onde é processado, né, as informações, né? E conectado a ele, a gente vai ter o sistema nervoso periférico, né? Observa bem, né? O sistema nervoso periférico é o leve e trás do corpo, né? Já que é ele que leva a informação do corpo até o central e leva a informação do central até o corpo, né? Muito importante vocês verem isso. Aqui é a mesma imagem da capa da nossa aula, né? O sistema nervoso central, o periférico. Nota que é uma rede gigantesca de neurônios, né? E nervos, né? E do que o nosso sistema nervoso periférico é composto, cientistas? Basicamente, os nervos do nosso corpo que levam informação até o central vão ser formados por duas partes. A primeira parte de nervos é a porção dos nervos cranianos. Por que você tem que saber isso? Porque são os nervos cranianos que levam informação para o nosso cérebro ou para o nosso encéfalo do pescoço para cima. E abaixo disso nós temos os nervos raquidianos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada um e aí vocês vão ter uma noção melhor de como cada um funciona. Os nervos cranianos, que são os primeiros, eles, como eles estão na parte de cima do pescoço, eles vão levar informação para o nosso encéfalo. E eles são compostos, pessoal, por 12 pares. Ou seja, você vai ter 12 nervos acima da linha do pescoço que vão mandar informação dessa região para o nosso sistema nervoso central, ou no caso o encéfalo, né? São eles que fazem esse papel, né? Lembrando sempre, cientistas, aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Mas basicamente você vai ter uma rede de nervos aí no seu rosto. Aqui é um exemplo, ó, o nervo olfativo. Ele é o nervo que leva informação sobre o olfato. Logo a mais à frente aí nós temos o nervo óptico, que é o que manda para o cérebro as informações da visão. Agora é ao contrário, temos 3 nervos aí na sequência, o oculomotor, e aparecendo na sequência o troclear, e logo em sequência aí, pessoal, o abducente. Eles vão levar a informação do cérebro para o olho, ao contrário, eles vão ajudar o cérebro a movimentar os olhos, né? De várias formas aí. Na sequência temos o trigêmeos, eles levam informação pro cérebro sobre os nossos músculos do rosto aí. Temos o facial, que é formado por um nervo que leva e que volta.
que também ajuda a movimentar os músculos do rosto. O paladar também é feito por ele. O auditivo, que leva informação sobre os sons, né, ao cérebro, né, responsável principalmente pela audição. Seguindo a sequência, cientistas, também ele ajuda ao equilíbrio, já que o nervo labirinto está conectado a ele. Temos o nono, o glosofaríngeo, que ajuda pra caramba os músculos da língua, né? Quando você mostra a língua para alguém, você usa ele. E o movimento da laringe também é dele. Temos também, pessoal, a faringe ainda é discutido, né? Eu coloquei aqui porque se alguém for pesquisar algum livro vai achar lá. O músculo, o nervo vago, é ele que vai conectar o nosso encéfalo em alguns órgãos. Temos o acessório espinhal, que é o que vai fazer com que nós movamos o pescoço, né? E o hipoglosso, que é a parte do nervo responsável, pessoal, por controlar os movimentos da língua, mas para falar. Os nervos raquidianos, eles estão encontrados abaixo da linha do pescoço, a linha da base do pescoço, na verdade, né? 31 pares, né? E cada um deles, pessoal, a ideia é que eles fazem uma coisa e eles saem da medula espinhal. Então vocês precisam ter essa noção. Eles é que levam a informação do corpo, da parte de baixo do crânio, para o sistema nervoso central. Outra regra, cada parte da nossa medula espinhal tem nervos, né? Então cada uma parte dela vai fazer um negócio. Aqui é um exemplo, uma imagem, a vértebra, o disco intervertebral que vocês já viram lá. Conectado por trás temos a medula espinhal, que é o sistema nervoso central, mas saindo dela, pessoal, nós temos o nervo espinhal. Esses são os nervos raquidianos, né? Aqui, se você observar com mais calma, a coluna, e dela, pessoal, saem os nervos, ó. O nervo que controla a cabeça, o pescoço, aonde sai o nervo que controla o diafragma, o que controla o ombro, o bíceps, o extensor do pulso. Nota, ó, que cada partezinha da coluna, ó, sai o nervo, ó. Por que você tem que perceber isso, ó? Não é necessário decorar isso. Eu acho que o médico talvez tenha que saber de cor, mas vocês precisam saber que cada nervo que controla que leva a informação do encéfalo está em uma parte. Um exemplo comum, ó, o músculo abdominal. Olha onde ele sai, ó. Tá vendo? Então, se você contrai seu abdômen, a informação sai do encéfalo, mas vai por ali. Então, cientistas, falando agora sobre o sistema nervoso autônomo, né? Ele é bem diferente dos que a gente estudou até agora, né? Ele é diferente do central, do periférico, né? Porque funcionalmente ele é diferente, né? Ele vai atuar em coisas que vão funcionar no modo automático no nosso corpo. Ou seja, que não precisam de um estímulo direto, né? E basicamente, quais são essas coisas, né? Funcionalmente falando, ele controla os músculos lisos, né? Exemplo de músculo liso, né? O esôfago, né? Quando nós nos alimentamos, né? O esôfago vai contrair o alimento para descer até o estômago. Quem faz isso é ele. Movimento estomacal, movimento intestinal. Outro exemplo para as moças, né? O útero ele é formado por tecido muscular liso, então também né? E ele estimula alguns órgãos aí como o coração, né? Pâncreas, então ele controla muito essa coisa aí, né? Como existem certos problemas em você mandar estimular, então o sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes, né? Uma parte que é responsável por estimular um processo e a outra parte conectada também ao sistema nervoso autônomo que é responsável por desestimular. No caso, o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles trabalham em conjunto, só que separados. Lembrando sempre, gente, essas duas partes do sistema nervoso simpático e parasimpático, apesar de trabalharem de forma oposta, trabalham de forma conjunta, né? Porque coisas têm que ser estimuladas e outras desestimuladas. Aqui um exemplo, ó. Enquanto o parasimpático estimula para a nossa pupila fechar, o simpático ele faz o contrário, ele contribui para ela dilatar. Enquanto o parasimpático estimula para a gente salivar, o simpático ele faz o contrário, ele inibe a salivação, né? Enquanto o parasimpático atua reduzindo os batimentos, o simpático atua acelerando os batimentos, né? E aí, pessoal, se você observar aqui, ó, até os pulmões funcionam assim, os brônquios funcionam assim.
Enquanto o parasimpático, pessoal, estimula o pâncreas a produzir ácido estomacal, o simpático não, né? Coisa. Pô, então um trabalho oposto ao outro. Enquanto um estimula a vesícula biliar, o outro desestimula, né? Ou outro estimula outra função, né? O simpático, ele faz determinados controles que você está observando aí, e o parasimpático faz outros opostos, mas sempre um auxiliando o outro no funcionamento do organismo aí. Outro exemplo é o parasimpático que promove a nossa ereção, mas é o simpático que promove outra coisa. Então, qual é a ideia, pessoal? Espero que tenha ajudado, tá? Muito obrigado aí por estar assistindo o vídeo. E, tipo assim, foi muito legal mesmo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só botar nos comentários aí. Ou qualquer coisa que quer que melhore também, tá? Se cuidem. Muito obrigado.